A pergunta é: existe perseguição a igrejas no Brasil? Existe alguma perseguição à igreja evangélica, igreja católica, espiritismo, budismo? Existe alguma perseguição a alguma igreja no Brasil? Não. Essas igrejas estão prosperando. Essas igrejas estão na mídia. Essas igrejas atraem multidões evangélicas, católicas, espíritas. Todas elas estão abarrotadas de gente. Aí eu encontrei uma pessoa dizendo que a igreja evangélica está sendo perseguida no Brasil. Só quem está vendo isso é ele. Porque ele está dentro da mentira que pregada de que essa igreja, que diz que é o povo de Deus, que diz que é de Deus, está sendo perseguida. Ser evangélico no Brasil hoje é moda. Hoje a religião evangélica é a segunda maior do Brasil. Hoje ser evangélico é moda. Está na mídia. É político, cantor, famoso. Todo mundo hoje é evangélico. Por quê? É um meio que dá lucro. O cara deixa de viver a vida dele sem prosperar, porque não quer trabalhar, vai ser evangélico, vai ser pastor, vai ser cantor, vai ser um artista no meio evangélico, vai ganhar muito dinheiro. Abre um lugar chamado igreja, cria um bocado de movimento dizendo que é o poder de Deus para curar, libertar, vai abarrotar de gente. O sistema religioso evangélico hoje no Brasil é um grande negócio, é um grande comércio. Os políticos estão de olho nisso. Por isso que tem muito político entrando, né, no sistema religioso evangélico para poder ganhar sua popularidade, a confiança e a atenção do povo e ter os seus ganhos, a sua cobiça, a sua avareza, os seus negócios realizados no meio evangélico. Por quê? Porque hoje, se tem hoje um ambiente muito fácil de prosperar, é no meio evangélico. Quer ver uma coisa? Hoje você cria uma música em nome de Deus, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele vai te dar casa, Ele vai te dar carro, bênção, vitória. Aí, você vende no meio evangélico. É um povo que é fácil de fazer negócio com eles. Hoje você aluga um espaçozinho, uma garagem, um terreno, levanta uma alvenaria, bota o nome lá, igreja, bota umas cadeiras dentro, aí pega uma pessoa que conhece a Bíblia no intelectual, que sabe trabalhar com o público, que sabe se comunicar. É só criar ali que Deus está ali, que Deus vai trazer vitória, bênção, prosperidade, convidar o povo para falar com Deus, porque ali Deus vai estar manifestando o poder dele. O povo vai. Está abarrotado. Então, não existe perseguição à igreja, nem à religião nenhuma no Brasil. A briga é entre eles mesmos. É um querendo ser melhor do que o outro. Não tem perseguição. E lembrando a você, não, a igreja de Deus está sendo perseguida. Qual é a igreja de Deus que está sendo perseguida? A Assembleia? A Batista? A Universal? A Presbiteriana? A Adventista? Deus é amor? Isso não é a igreja de Deus. E aonde é que isso está sendo perseguido? Onde é que
que essas igrejas evangélicas estão sendo perseguidas? Onde os seus líderes, os donos dessas igrejas, estão enriquecendo, vive sua vida de conforto, vive sua vida de ostentação, estão vivendo o seu regalo, os seus privilégios, ganhando muito dinheiro. Que perseguição é essa? Onde os líderes dessas igrejas estão tudo milionário, tudo cheio de patrimônio e de riqueza deste mundo. Que perseguição é essa? O dono da Universal é um dos caras mais ricos do mundo. Aonde tem emissora de televisão, tem tudo. Que perseguição é essa? Não, a perseguição é a Igreja de Deus, a Assembleia de Deus, a Igreja Universal, a Vitória em Cristo. Quem disse que isso é a Igreja de Deus? Essas denominações, esses comércios religiosos. Qual é a perseguição que esse povo tem? Os líderes dessas igrejas, os presidentes desses ministérios, tudo enriquecido, tudo cheio de patrimônio de imóvel, tudo ostentando riqueza, tudo desfrutando nos melhores lugares, nos melhores assentos. Qual é a perseguição à igreja? Os pastores, tudo sentado nos seus tronos de glória, nas suas igrejas confortáveis, lindas e esplêndidas. E o povo tudo lá, cheio de glamour, venerando e idolatrando no paganismo dentro das igrejas. Aonde é que essas igrejas estão sendo perseguidas? Irmãos, em Cristo Jesus, sejam libertos dessa grande mentira do diabo, de igreja de Deus, denominação. Enquanto você estiver vivendo com esse entendimento de que está na casa de Deus, de que está na igreja de Deus, de que está buscando a Deus e adorando a Deus, na igreja de Deus, na casa de Deus, no lugar santo, você está perdido. Enquanto você estiver com esse entendimento, você está perdido da verdade. Enquanto você estiver centralizando tua vida com Deus, centralizando o teu viver com Deus, devotando e consagrando, te escravizando, sendo negócio do homem, vivendo ativo dentro de igreja como meio de vida com Deus, tu estás perdido de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Que o mundo precisa ouvir, que você precisa ouvir, para corrigir você, para instruir você. Enquanto você estiver com esse entendimento corrompido, de que a tua vida com Deus, para adorar, para servir, para viver com Ele, para estar nele, para receber a bênção dele, para e manter comunhão com Ele, for dentro de igreja, enquanto o seu entendimento estiver colocando você numa vida com Deus, centralizado, escravizado, servindo no ativismo religioso e no legalismo religioso de igrejas, vocês nunca vão ter um encontro com Deus. Cuidado, irmão. Eu não estou aqui fazendo juízo precipitado, não. Eu estou fazendo julgamento dentro de critérios, com propriedade, pela verdade do Evangelho. Ai dos que vivem uma vida com Deus dentro do sistema católico romano, escravizando sua vida e seus viveres, centralizado dentro dos centros religiosos e igrejas. Ai dos que pensam que estão vivendo a vida com Deus dentro do sistema religioso evangélico, onde centraliza e escraviza a sua vida, servindo como se fosse a Deus, dentro das instituições, subjugado nas regras, normas, obrigações, metas a cumprir, a praticar e a se submeter dentro das igrejas, na autoridade dos líderes que determina para o povo a vida com Deus, para o povo viver, escravizado, no subjugado, na autoridade deles dentro da igreja. Ai desse povo que está pensando que vão encontrar Deus pela religião, seja qual for ela, católica, evangélica, mormon, espírita, budista, qualquer que for. O que Deus
leva o homem a entender e a seguir e a estar, não é dentro de nenhuma igreja. Não é escravizar sua vida dentro de nenhuma igreja. Não é ser propriedade e negócio de nenhuma instituição religiosa, igreja. O que Deus orienta o homem, para onde Deus conduz o homem, aonde Deus mostra ao homem o lugar, o meio e o caminho para encontrá-lo e ser aceito e viver com ele. Não é nenhuma igreja. O caminho, o lugar e o meio que Deus mostra pelo Evangelho é Jesus. Nós temos que ter o Evangelho dentro do nosso entendimento para viver guiado na direção do Evangelho, que leva-nos a Cristo. Não é viver dentro de igreja evangélica, praticando formalidade religiosa. Porcaria. Edinaldo Davi, o resto não sei não. Vem, a senhora pergunta aí lá mais tarde. Nada. Você está entendendo, meus irmãos? Então, o que acontece é que as pessoas foram desviadas da verdade. Quando Deus chama o homem, é para ir a Cristo. O diabo traz a mentira dele e faz o homem ir a igrejas, praticar ritual, viver cerimonial, viver práticas, obras, que faz o homem entender que ele vai encontrar Deus por meio do ambiente, igreja, onde ele vai ter que ser submisso, devoto, consagrar sua vida, centralizar o seu viver, subjugado na autoridade dos líderes. Deus não dá essa direção para a gente. O que Deus nos orienta é ir a Cristo, estar submetido a Cristo, viver em Cristo, por Cristo, não em igreja. O que Deus nos ensina é crer no Evangelho, não é viver dentro de igreja evangélica. O que Deus nos ensina é que Ele já fez a obra por onde podemos ser salvos. Essa obra é Cristo. Não é você dentro de igreja praticando obras para ser merecedor, para ser justo, para ser santo, dentro de usos e costumes e legalismo de igreja estabelecido por homens que não têm nenhuma intimidade com Deus. E o povo acha que é santo, que é merecedor, que é de Deus, porque está dentro de um sistema subjugado, vivendo o legalismo, o formalismo, com a sua mente encabrestadas, tudo alienados, dentro da ordenança dos princípios, dos valores dos homens, não de Deus, não dentro daquilo do que Deus orienta, mas escravizado no legalismo dos homens, na autoridade, no domínio, na direção dos homens, achando que estão indo a Deus, estão perdidos de Deus, porque estão com as suas vidas guiadas não por Deus, através de Cristo, porque a luz de Deus que nos guia é Cristo, não é pastor, nem papa, nem padre, nem nenhum preceito, nem valor religioso. É Jesus. A doutrina que nos instrui para uma vida no caminho da salvação é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja nenhuma. Não é usos e costumes de igreja nenhuma. Não é vida de legalismo, de formalidade religiosa de igreja nenhuma. Os pastores, os líderes das igrejas, tudo arrogante, soberbo, exercendo de autoridade e de domínio sobre o povo, estabelecendo para o povo, tem que ser assim, tem que vestir assim, não pode comer isso, não pode usar barba, não pode jogar bola, não pode fazer isso, porque tem que estar dentro das ordenanças deles. Portaria.
Ah, é mesmo, é. Pensei que era sábado. Só segunda, então. Nada. Vocês estão entendendo isso? Então, gente, é preciso despertar. É preciso buscar o conhecimento da verdade para que você seja liberto. Não adianta você estar dentro de uma igreja, escravizar a tua vida, consagrar e devotar a tua vida, centralizar a tua vida no padrão, na regra, na norma, na obediência, na vida, na atividade de igreja, achando que tu estás vivendo para Deus. Tu estás perdido de Deus. Jesus não deixou um sistema religioso para você viver ali para encontrar Deus. Jesus não deixou um sistema de regra legalista, de usos e costumes, para você praticar, para ser merecedor de Deus. Jesus não deixou ritual, cerimonial, para você viver, praticar, para ser de Deus. O que Jesus ensinou é que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando nós estamos nele e estamos em Deus, quando nós cremos nele com fé e o arrependimento, somos justificados, somos santificados, somos perdoados os pecados, somos livres da maldição e estamos na bênção da promessa eterna. Quando cremos nele, não precisamos de campanha, pacto, voto. Não precisamos de sacrifício, ritual, cerimonial, vivido dentro da igreja. Não precisamos de lugar para adorar, para servir, para buscar a Deus. Quando estamos em Cristo, tudo isso já acontece. Tudo já é realizado. Porque Cristo é o único meio. Em Cristo eu estou justificado, santificado, reconciliado na minha vida espiritual com Deus. Em Cristo, eu não tenho mais nenhuma necessidade de buscar e fazer nada para Deus me aceitar. Porque Deus só aceita, recebe o homem, concede o perdão ao homem, justifica o homem e dá ao homem a promessa da salvação por Cristo, só por Cristo. Não é por nada que o homem faça, não é por mérito, não é por virtude, não é por obra, não é por lugar que ele esteja, não é pela prática religiosa que ele pratique, é pela fé em Jesus. Tudo é por Jesus, por fé. É por fé. Se creres, serás salvo. Todo aquele que crê em Jesus será justificado. Que Jesus é o único meio que Deus, o Pai, deixou. Crê em Jesus Cristo. Só isso basta. Jesus veio para libertar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para restaurar. Um homem caído, perdido, julgado e condenado. É o homem que tem que estender a mão e aceitar o socorro do Senhor para ser salvo. Não é o homem que vai ser salvo pelo mérito, pelo esforço dele. Qual é a participação do homem na salvação? Nenhuma. O que o homem precisa é querer a salvação que Deus proporciona de graça para ele. O que o homem precisa é se manter firme nessa salvação, perseverar até o fim nessa salvação que Deus deu a ele de graça. O que o homem precisa é valorizar o dom gratuito de Deus, que Deus nos dá sem o nosso merecimento. O que o homem precisa é ser fiel até a morte. E o que é ser fiel até a morte? Não é estar dentro de igreja de manhã, de tarde e de noite. Ser fiel a Deus não é estar dentro de culto de igreja, sacrifício, penitência, flagelo, atividade de igreja. Ser fiel a Deus não é estar cumprindo atividade de igreja. Ser fiel até a morte é estar
guiado, seguindo na direção de Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. É isso que Deus quer de nós. Não é vida de obra religiosa, de atividade religiosa, de formalidade. Porque Deus não quer uma vida formal. Deus quer uma vida completa no teu viver, na tua vida. Deus não quer ser adorado em 2 horas de culto. Deus não quer que tu busque a presença dele em 2 horas de culto. Deus não quer que tu tenha reverência a ele em 2 horas de culto. Deus não quer que tu vá adorar ele em um ambiente em 2 horas de culto. Ele quer que você seja adorador. Ele quer que você seja reverente. Ele quer que você seja aquilo que ele chama você para ser. Uma nova criatura em Cristo. Vivendo na tua vida e no teu viver. Servindo, adorando, buscando, estando em Deus, na minha vida e no meu viver. Não é numa formalidade religiosa de 2 horas de culto, dentro de um ambiente, naquele movimento maldito, anátema, que o povo está vivendo hoje. Tudo desviado de Deus. Tudo vivendo paganismo, misticismo. O diabo se andando no meio do povo dentro dessas igrejas. O povo tudo em anátema, em maldição, vivendo heresias, movimentos vãs, ventos de doutrina, evangelho anátema, sendo negócio de homem, perdido do entendimento de Deus, praticando coisas que Deus não pede, vivendo a mentira em nome de verdade de Deus. Deus não quer a tua vida religiosa. Deus, ele quer a tua vida e o teu viver na direção dele. Adorar a Deus não é 2 horas de culto dentro de um ambiente religioso. Adorar a Deus é na minha vida, no meu viver. O altar de Deus não é aquele ambiente dentro de igreja. O altar de Deus é a minha vida, onde Deus está. Adorar a Deus é na minha vida, no meu viver. O culto a Deus não é dentro de um ambiente, dentro de uma formalidade de 2 horas. O culto a Deus é na minha vida, no meu viver, guardando e praticando a palavra dele. Aonde estou, o que penso, o que vejo, pela palavra, guiando-me e dirigindo minha vida. Isso é culto a Deus. É a minha entrega a ele. Tudo bem, amigo? Juliana, 1102. Lá de cá. Aqui é 222. É. Nada, amigo. Posso não? Ué. Então vocês estão entendendo, pessoal? Então é preciso sair. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele era perseguidor da igreja de Deus. Paulo não perseguia a denominação religiosa nenhuma. A perseguição de Paulo à igreja de Deus era pessoas. A igreja de Deus é pessoas, não é instituição, seja ela Assembleia, Batista, não tem nada a ver com a igreja de Deus. E quem está lá está perdido de Deus. Não, eu estou lá adorando a Deus, é o católico também, está adorando a Deus. Ele está em Deus? Não, eu estou lá adorando a Deus. Os mormons também estão adorando a Deus. Eles estão em Deus? Por que vocês acham que são de Deus? Porque estão dentro de igreja evangélica? Ah, quer dizer que a igreja de Deus é evangélica. A católica não é. A de mormon não é. A igreja de Deus é evangélica. Vocês estão tão na mentira quanto todos eles. Porque a igreja de Deus não é evangélica, nem católica, nem espírita, nem budista, nem nenhuma dessas denominações religiosas. Igreja de Deus é pessoas que estão em Cristo, que são membros, que formam a igreja universal, que só Deus vê e conhece os que são seus, que estão espalhados em todos os lugares da terra. Não é os grupos religiosos dentro das igrejas, que é a igreja de Deus. Igreja de Deus é pessoas que estão em Cristo. Não é instituição, nem pessoas que estão dentro de instituição. Então que Deus abençoe vocês e que vocês busquem conhecer a verdade. Sejam libertos. Fanatismo, misticismo, alienação religiosa. O povo dentro da religião, com a sua mente encabrestada,
as ordenanças dos homens, só conhecem e só vivem e só aceitam o que é de Deus, o que os homens determinam. O povo tudo alienado. O católico está alienado nos ensinos católicos. Os evangélicos alienados na doutrina evangélica. Os mormons alienados na doutrina de mormon. Tudo escravizado no sistema. Mas o cristão em Cristo, ele está liberto. Porque a mente dele está liberta. Porque conheceu a verdade que é Cristo. Não a regra de igreja. Não o princípio de igreja. Não a vida de igreja. Não a ordenança e legalismo de líder religioso de nenhuma igreja. Cristo é a verdade que liberta. É a luz que me guia. É o lugar onde deve estar. Para que eu seja igreja, eu preciso estar em Cristo. Eu sou membro que formo a igreja. Eu sou igreja. Eu não preciso estar dentro de igreja. Ah, mas você não pode ser igreja só. Você tem que ter um grupo. Não. Quem diz isso é os teus pastores. É os teus líderes. Com essa mentira, aprisionar vocês escravizados dentro das igrejas. Nas reuniões dele. Nessas congregações solenes que Deus abomina. Eu não sou igreja só. Eu sou igreja com milhares e milhões de membros que estão espalhados no mundo inteiro. Pelo fato de eu estar aqui, isso não me faz deixar de ser igreja. Eu sou igreja de Deus. Eu estou ligado à videira. Eu sou membro do corpo. Não é desse corpo Assembleia de Deus. Não é desse corpo Igreja Católica. Não é desse corpo Igreja de Mormon. O corpo que eu estou ligado, igreja, é de Deus. Não é igreja, denominação, instituição de Pastor Ailton, de Valdomiro, de Edir Macedo, de Cila Malafaia. Eu não sou membro da igreja desses homens. Eu sou membro da igreja de Deus. Aleluias! Que você possa estar recebendo conhecimento da verdade. Examine as Escrituras. E eu peço a você com humildade, receba esse conselho. Vá procurar aonde Paulo, Pedro, João ou qualquer um dos apóstolos instruíram alguém a estar dentro de alguma igreja, a adorar a Deus indo para alguma igreja, a dar dízimo, a guardar sábado, a ser batizado, a se submeter ao pastor que é a autoridade espiritual de Deus para ele. Procure onde é que tem isso. Os apóstolos ensinando alguém a estar dentro de culto de igreja, de manhã, de tarde, de noite. Procure, examine as Escrituras para ver aonde Paulo, Pedro e João ensinou a alguém estar em culto disso, culto daquilo outro, campanha, pacto, voto. Aonde tem os apóstolos ensinando alguém que a igreja é a casa de Deus, que o lugar de adorar é na igreja, que tem que buscar Deus no monte, tem que ir para o culto para receber a bênção. Tudo isso que vocês estão vivendo e ensinados é pela mentira do diabo. Porque Cristo nunca ensinou isso e nunca mandou os apóstolos pregar isso. E quem está pregando isso não tem compromisso com a verdade. São ministros da mentira, escravos e obreiros de Satanás. E você vai continuar seguindo a mentira do diabo dentro dessa igreja ou vai conhecer a verdade, se converter à verdade e seguir a verdade, que é Jesus, o que ele ensina no Evangelho? É você que decide.